O governo federal registra o segundo maior rombo fiscal da história. E o investidor estrangeiro está caindo fora da Bolsa Brasileira. Nós vamos falar mais sobre isso durante esse vídeo. Eu te convido a assistir até o final para você não perder nada. Bora compartilhar a tela aqui, capitalista. Já deixa aquele seu like e a gente começa falando então dessa matéria. Com 230 bilhões de reais em 2023, rombo nas contas do governo é o segundo maior da história, pessoal. Isso é claro. Resumindo para vocês, a gente vai aprofundar aí o estudo do que fez, né, justamente esse déficit acontecer, mas em resumo, é o governo gastando mais do que arrecada e a arrecadação caindo mesmo com o aumento de impostos, né? Isso pode trazer uma fotografia também da economia brasileira. Se a economia não cresce, se você sufoca o empresário com impostos, a arrecadação vai reduzir. Então, estrangeiros invertem rumo e já retiram quase 5 bilhões de reais da B3, da Bolsa Brasileira, em 2024. Apenas então em 2024. Saque líquido soma 3,45 bilhões na última sexta-feira. Maior volume diário desde fevereiro de 2021. Volume aportado sustentou bolsa e somou 44,8 bilhões em 2023. Sabe, pessoal? A Bolsa Brasileira, a gente até pode abrir o gráfico aqui, ela está lateral, tá? Vou mostrar no gráfico aqui para vocês que a Bolsa Brasileira está lateral. Embora na nossa carteira que eu mostro para os membros, alguns ativos estejam dando lucro lá, Banco do Brasil subindo 90% e tal, mas se você pegou lá nas mínimas, né, com a gente, ali no membros, ali no clube. Porque se você olhar a bolsa aqui de 2020, 2020 para cá aqui, ó, basicamente a bolsa está lateral, não estamos vendo as altas infinitas, né, que muitos falam. E aí, se você descontar a inflação aqui desse acumulado, o negócio pode ficar ainda mais complicado. Alguns vídeos atrás aqui no canal eu mostrei lá a bolsa em dólar, né, como ela está perdendo volume, como ela está perdendo valor quando você dolariza ela. Então é algo para você ficar de olho aí, seu capitalista. Então, bolsa lateral, investidor caindo fora, isso aqui é bem complicado. Porque o que faz a nossa bolsa dar aquelas pancadas e tal é justamente o dinheiro do gringo entrando para cá. É isso que nós precisamos. Nós precisamos atrair investidores, né? É o contrário que está acontecendo aqui. Então, para 2024, comecinho de 2024, uma notícia não tão interessante aqui para a Bolsa Brasileira, tá? Esperamos aí que os dados nacionais aqui, a bolsa lá fora está subindo, pessoal, né? Embora tenha problemas na macro, a bolsa lá fora está subindo. Então os problemas aqui são da nossa casa, da nossa até mesmo segurança jurídica, né? A gente vê que no Brasil existe muita insegurança jurídica ainda. Então isso acaba afastando o investidor. Tem agora essa questão da AES, essa história aí do governo de voltar a estatizar as elétricas. Aí a AES anuncia aqui, ó, mesmo com bons resultados, que vai cair fora do Brasil. Então essa insegurança jurídica, essa coisa com um cheirinho de Brasil, sabe essa coisa Brasil? Isso aí é muito complicado, né? Então a AES não é um bom exemplo aí de ver uma empresa como essa caindo fora, certo? O cara anuncia isso dias antes, né, do governo aí falar em estatização. Então realmente é algo bem complicado, tá, pessoal? Esse risco Brasil, quem que vai botar dinheiro aqui no Brasil com esse risco jurídico, né? Então é algo para a gente refletir. Vamos avançando aqui, pessoal, do porquê que então está acontecendo esse déficit, né? O Banco Inter fez um estudo, aumento de gastos e queda na arrecadação explicam déficit em 2023, aqui segundo o estudo do Banco Inter. O governo encerrou o ano passado com resultado negativo de 230 bilhões, então, de déficit. O Haddad está falando aqui que é uma herança maldita, né? Sempre o político vai falar que é uma herança maldita do governo anterior. E aqui ele fala da questão dos precatórios, que quando o Bolsonaro fez isso, eu não gostei disso. Muitas coisas que o Bolsonaro fez, eu não gostei. E como eu não tenho política de estimação, a gente fala, né? Aqui eu não tenho política de estimação, aqui eu gosto de ser o meu próprio presidente. Então essa história aqui dos precatórios, que o governo Bolsonaro deu uma segurada, isso aqui é complicado. E o Haddad colocou justamente nessa conta, né?
que haviam então aqui esses gastos então para compensar a segurada anterior. Então gastaram aqui 93 bilhões, né? Desses 230, 93 bilhões foram em precatórios, mas ainda não chega nos 230. Ainda tem muita coisa aqui que é gastança e tudo mais, né? Vamos aprofundar aqui a questão. Para o Banco Inter, o principal motivo do resultado desse déficit de 230 bilhões, que você vai ter que pagar essa conta, porque se o governo se endivida, aí o governo gasta demais. É isso que eu fico puto. A gente fez uns vídeos atrás falando da pizza, né? Do quanto é representado do orçamento em cada setor. Aí metade do orçamento brasileiro, metade do que você é roubado de imposto, vai para pagar o custo da dívida. Só que se você cada vez aumenta mais a dívida, cada vez aquele custo aumenta. E depois não adianta você colocar a culpa lá no banqueiro. Ah, o banqueiro é malvadão porque cobra juros. Pois é, mas tem todo o risco jurídico brasileiro, tem todo o risco Brasil. Questão que a nossa inflação, historicamente, ela é mais elevada do que lá no exterior, então também tem esse risco, né? Nossa moeda se deprecia mais. E tem a questão também, né, ali, de que cada vez mais, se você aumenta a sua dívida, o tamanho da sua dívida, vai aumentar o custo. Então qual que é a solução? Gastar menos e parar de arrecadar mais, que já tá roubando demais, brasileiro. Tem que deixar o negócio aí desenrolar, o PIB potencial avançar, a indústria voltar a crescer, porque a nossa indústria está caindo. Essa que é a grande jogada. E com isso, como é que você faz isso? Você para de pisar na cabeça do empreendedor. Você sana esse problema jurídico, esse risco jurídico, que as pessoas têm medo de montar uma empresa aqui no Brasil porque não sabem o que vai acontecer. Né? Essa questão da AES, muito parecido com o que aconteceu na Venezuela. A AES também lá saiu lá da Venezuela. E a gente vê que lá não tem muita segurança jurídica. Então é algo para a gente refletir. Em quais países nós vamos nos espelhar? A gente vai se espelhar nos países capengas, de baixa liberdade econômica, ou nós vamos nos espelhar nos países de primeiro mundo, né? O que nós queremos copiar? Essa que é a grande jogada. Vamos avançar aqui, pessoal. Para o Banco Inter, o principal motivo do resultado foi o aumento de gastos, que foi de 12,5% acima da inflação. Além, claro, da queda da arrecadação. Então prestem atenção aqui, seus capitalistas. Por que o governo está registrando 230 bilhões, o segundo maior rombo da história daqui das nossas contas públicas? Porque o governo teve um aumento de gastos de 12,5% acima da inflação. Não foi apenas a correção da inflação, foi 12,5% acima. Então não é só reajuste ali não. Tá? Então, mesmo excluindo o pagamento dos precatórios em dezembro, de 90 bilhões, o gasto total cresceu quase 7,7%. Então, a conta não está fechando aqui. Foi um gasto considerável. O governo gastando mais, a conta vai chegar para o povo, para o trabalhador. Em termos reais, teve uma expansão de 18% para 19% do PIB, os gastos. Algo inédito para o primeiro ano de governo, diz o relatório assinado pelo economista-chefe da instituição, Rafaela Vitória. O Inter afirma que com o aumento real do salário mínimo, a Previdência voltou a expandir de 7,9% para 8,3% do PIB, gasto com a Previdência. Além disso, cita uma forte expansão de gastos sociais, como o programa Bolsa Família. A expansão de transferência de renda, sem a devida contrapartida em crescimento de arrecadação, é uma preocupação que pode significar pressão inflacionária à frente, diz aqui o documento do Banco Inter, pessoal. Então é algo para a gente ficar de olho, principalmente nós que somos investidores. Diversificação sempre importante dentro da carteira antifrágil, né? Diversificar Brasil sempre é importante, pessoal. Mas e aí? Será que não é importante você ter cuidado com as suas contas públicas? O investidor green está caindo fora. A gente fica de olho em cima disso. O que nós precisamos para o Brasil? Precisamos atrair esse investidor. Como é que vamos fazer isso? Com as contas em dia e, claro, com segurança jurídica. Que esse cara possa botar o dinheiro dele aqui sem medo. Que o investidor gringo possa montar a indústria aqui sem medo. Que o empresário brasileiro que tem dinheiro possa investir aqui sem que ele fique pensando, pô, é melhor eu botar minha fábrica lá na China ou em outro país. A gente precisa voltar a ser atrativo. Essa que é a grande jogada. E para isso, precisamos de menos política e mais liberdade. Por hoje é isso, o Capitalista. Nos vemos na próxima. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo,
compartilha pra geral aí, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos aí. Forte abraço, tchau, tchau, valeu!